A paz do Senhor, meus irmãos, voltamos para a parte 2 do nosso estudo dos livros poéticos do curso de Teologia, a qual os núcleos, Sumaré, Nova Odessa e Hortolândia têm acompanhado conosco. Tá? Nós vamos seguir os slides e nós vamos para o slide cujo título diz: Tudo é vaidade. Veja que esse é o grande termo, do livro de Eclesiastes, que Salomão ele vai repetir muitas vezes: vaidade, tudo é vaidade. E nós precisamos entender o verdadeiro sentido dessa frase dele. Tá? Veja que na língua portuguesa nós temos como colocar as palavras no grau superlativo. O que é? É quando alguém diz assim: a pessoa ela é chiquérrima, ela é riquíssima, ela é paupérrima, e dá a ideia de muito rico, muito chique ou muito pobre. Só que na língua hebraica, que é onde a Bíblia foi escrita no Velho Testamento, não tem o superlativo. Então, para reforçar uma ideia de muito, os autores bíblicos repetiam as palavras. Ou seja, quando dizia vaidade, tudo é vaidade, ele estava dizendo é muita vaidade. Da mesma forma, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ou nosso Senhor Jesus dizendo que em verdade vos digo. Então quer dizer muita verdade. Tá? Esse é o primeiro ponto importante da gente esclarecer aqui. Agora, o segundo ponto é que durante muito tempo essa questão de vaidade era aplicada para as pessoas que tinham algum cuidado com a sua aparência. A pessoa que fez algo no cabelo, que cortou o cabelo de uma forma diferente, alisou o cabelo, comprou uma roupa bonita, e logo apareceu alguém dizendo: olha, você está vaidoso, você tem vaidade. Mas o termo vaidade aqui não se aplica a essa situação. Primeiro que cuidar, o cuidado do corpo, cuidar do templo, ele é positivo. A vaidade que é pecado é a vaidade relacionada à vanglória. O que é a vanglória? Se achar melhor que os outros, se achar superior às outras pessoas. E esse sim seria a vaidade pecaminosa. E para reforçar essa ideia, nós temos que o nome de Abel, que é lá de Gênesis, no capítulo de número 4, o Abel que foi morto ali por Caim, a palavra Abel ali, Ebel, quer dizer fôlego, vapor. É a mesma palavra utilizada por Salomão como vaidade. Então, quando Salomão fala de vaidade, ele está dizendo de rápido, vapor, transitório, rápido, passou. Ele está olhando a vida do fim para o início e dizendo: passou tudo mais rápido. Nada que eu fiz pode mudar a realidade do destino do meu corpo. E quando acreditamos que ali Abel teve a sua vida interrompida, e um tempo em que os homens viviam muitos anos, Abel viveu muito pouco, foi rápido a passagem de Abel. Então poderia ser esse também o sentido de vaidade ali. Para termos um conhecimento melhor, se nós pegarmos 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, você vai ver que lá Paulo está dizendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Quer dizer, aquilo que Paulo está dizendo lá é o oposto do que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo tudo é vão, mas Paulo está dizendo ao contrário, que o nosso trabalho no Senhor, esse não é em vão. Certo? Prosseguindo, lá no capítulo 1, versículo 4, tem uma afirmação bastante interessante também de Salomão, quando ele fala: uma geração vai e uma geração vem. Vou ler o texto aqui para vocês. Eclesiastes capítulo 1, verso 4, diz assim: uma geração vai, a outra geração vem,
mas a terra para sempre permanece. Então parece que Salomão está olhando, né, à sua volta e vendo que as coisas não mudam muito. Está tudo muito igual, está tudo muito parecido, nenhuma nova invenção, né? Tem até uma frase que diz que somos todos iguais, só nascemos em tempos diferentes. Porque nasce, cresce e morre, né? E se você fazer um comparativo disso que Salomão estava dizendo, traçar um paralelo com a história, você vai ver que faz sentido o que Salomão diz, porque o tempo que ele vive, né, lá 950 a.C. até 1750 depois de Cristo, a humanidade não apresenta grandes evoluções que poderiam de fato mudar os rumos, né, da história da humanidade, né? Não foi criado uma internet, não foi criado um rádio. Você vê que as principais descobertas e invenções são mais, né, do último século e o século atual para cá. Então, por exemplo, o nosso autor aqui do livro vai dizer que do tempo de Jonas, né, as embarcações usadas no tempo de Jonas seriam muito semelhantes às embarcações usadas por Paulo muito tempo depois. E as embarcações usadas por Paulo seriam muito semelhantes às embarcações usadas por Cabral para descobrir o Brasil, por exemplo. Então não há muita mudança, né? Um largo período de tempo com pouca alteração, com pouca mudança tecnológica. Mas à medida que o tempo foi passando, ela foi multiplicando, a tecnologia, o conhecimento foi multiplicando muito rápido, né? Então, se você ler lá no nosso livro, a página 96, 97, 98, o autor faz uma boa abordagem a respeito desse tema, tá? Vale a pena dar uma conferida. Inclusive, lá está falando a história de Charles Duell, né, que é um homem americano que em 1899, né, olhando, né, as criações, ele trabalhava no departamento de registros de patentes dos Estados Unidos, e ele, ao olhar as criações do dia, falou: não, tudo que poderia ser inventado já foi, não tem como inventar mais nada. Mas sabemos que ele estava errado, né? Muita coisa ainda foi inventada e continua sendo inventada. Agora nós entramos numa sessão, já partindo para o final, que são lições de Eclesiastes, alguns textos que eu quero destacar, tá? Por exemplo, capítulo 1, lá no verso 18, está escrito assim: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Se você olhar esse texto fora do contexto, dá a impressão que Salomão está dizendo assim, que não é para buscar o conhecimento, porque o conhecimento vai te deixar triste, aborrecido, né? Só que não fazia muito sentido, porque no livro de Provérbios, que nós já estudamos, ele está buscando, né, esse conhecimento, está motivando a busca por esse conhecimento. Então, como lá ele ia dizer para buscar, e aqui dizer que não é para buscar o conhecimento, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse conhecimento pode trazer esse desgosto. Imagine que alguém tenha alguém da sua família enfermo, muito enfermo, e os médicos desenganam, diz que ele está em um estado terminal. Mas ao visitar a pessoa, ele diz assim: não, mas a pessoa está conversando, a pessoa está lúcida, ela está boa, logo ela vai sair, vai para casa. Mas alguém que tem um conhecimento da medicina ou que sabe fazer a leitura correta dos exames feitos por essa pessoa, ao olhar os exames, poderá dizer: não, realmente, a verdade é que ela está em estado terminal. Então vê que aquela pessoa que não conhece a medicina não vai sofrer, pelo menos naquele momento, porque ela não tem noção da realidade, do verdadeiro estado clínico daquela pessoa. Já quem tem o conhecimento, ao ver a pessoa, sabe que ela não
tem condições de sair daquela situação. Então tem coisas que você sabendo, você acaba sofrendo mais, né? É algo que vai acontecer. Falo por mim mesmo, né? Quando eu vejo os programas de TV, né, na madrugada, por exemplo, né, os falsificadores, muitos deles falsificadores do Evangelho, que pregam um Evangelho que só fala a respeito de riquezas terrenas, oferecem o céu na terra, e quando você vê só testemunhos de coisas dessa terra, né, por saber o verdadeiro Evangelho, aquilo não me traz nenhum consolo. Talvez alguém que ainda não conheça a Bíblia, ao ligar a TV e ver, né, a sua necessidade natural precisando ser suprida e ouvindo aquele dizendo que pode suprir as necessidades naturais dele, essa pessoa vai acreditar, vai ter esperança, né? Vai querer correr atrás daquilo. Mas quem conhece o Evangelho de fato não vai se deixar enganar, né? E vai com pesar ver que muitos, né, que têm um grande instrumento de comunicação em mãos, que poderia estar fazendo menção de um verdadeiro evangelho, não está. Então você pode ver que a mesma coisa que para um pode trazer uma esperança, para quem conhece e sabe que aquilo não é evangelho, pode trazer tristeza. Tá? Então entendamos dentro do contexto aquilo que Salomão está dizendo. Né? Ele sabe que tudo que ele teve, a tua fama, a tua riqueza, ele sabe, não pode livrar ele da morte aonde ele está caminhando. Quando você vai no capítulo 2, ele vai fazer afirmações nesse sentido. Capítulo 2, verso 8, ele vai dizer: amontoei também para mim prata, ouro, tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores, cantoras, das delícias dos filhos dos homens, de instrumentos de música e de toda a espécie. Aí lá no versículo 11, ele diz assim: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ele sabia e isso trazia um sofrimento para ele. Por isso que ainda mesmo no capítulo 2, a partir do verso 22, ele vai falar a respeito da aflição do trabalho. Quando nós vamos para o capítulo 3, o capítulo número 3, ele tem aquela famosa reflexão a respeito do tempo. Né? Há tempo para todas as coisas, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E é uma frase muito bem construída, um texto bastante conhecido, mas que nos traz uma certa cobrança, porque às vezes nós não fazemos alguma coisa por falta de tempo. Principalmente quando nós falamos a respeito das coisas de Deus, né? Me faltou tempo a estudar, me faltou tempo para orar, para ir à igreja. E aí quando você vê o sábio Salomão dizendo, há tempo para todo propósito. A dificuldade é usar esse tempo com sabedoria e priorizar aquilo que de fato é primordial para as nossas vidas. Ainda no capítulo 3, ali no verso 17 a seguir, ele vai falar a respeito do justo, do ímpio, dos animais, que o final de todos, né, é a terra, é a morte. E aí mais uma vez você vê aquele ar de tristeza, de melancolia acontecendo aí no escrito de Salomão. Capítulo 4, dos versos 9 a 12, tem aquele texto que é muito citado referente a casamentos, a noivados, aonde ele vai aconselhar dizendo é melhor ser dois do que ser um, né? Ele vai dizer lá que dois tem melhor paga do seu trabalho, que se um cair o outro pode levantar, que um vai esquentar o outro, e ele conclui lá no final que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Capítulo 4, de verso 13 a 16, é aquela passagem que ele vai dizer que mais vale um jovem sábio do que um jovem sábio e pobre do que um velho rico mais tolo. Lá no capítulo 7, ele tem
do verso 1 ao verso 5, algumas declarações alarmantes, né? Quando você para ver o que Salomão falou aqui, é algo assim fora da realidade da maioria das pessoas, né? Então você precisa entrar no texto, conhecer o contexto para você conseguir entender o que Salomão está dizendo aqui. Eu vou ler aqui, capítulo 7, de 1 a 4, tá? Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Está dizendo, é melhor o dia que morre do que o dia que nasce, exatamente pelo fato da aflição dessa terra. Ele diz, é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde tem banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. E ele continua, melhor é a mágoa, né? Nessa tradução ele está usando mágoa, do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. E o coração do sábio está na casa do luto, mas o coração do tolo na casa da alegria, né? Então ele está dizendo que em alguns lugares nós refletimos melhor na vida, porque onde há alegria, onde há festa, nem sempre nós estamos refletindo a respeito do verdadeiro sentido da vida. Lá no capítulo 9 tem um texto que eu gosto muito, a qual eu falo a respeito muito da oportunidade que é dada, né? Ele vai dizer que ele olhou debaixo do sol e que não é dos ligeiros a carreira, não é do forte a batalha, nem do sábio o pão, nem dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Então ele está dizendo, não tem como reclamar da oportunidade. Todos, ao seu tempo, têm uma oportunidade. Basta aproveitarmos essa oportunidade, né? Você estando aí nesse momento, por exemplo, você poderia estar fazendo tantas coisas, né? E você está o quê? Aproveitando a oportunidade que Deus lhe deu de poder fazer o curso, de poder estudar essa palavra, de poder melhorar a cada dia, né? Outros não aproveitam essa oportunidade e às vezes continuam reclamando, né? E às vezes quando vê alguém, né, abençoado na obra de Deus, sendo usado por Deus, crescendo ministerialmente, dizem, mas por quê, né? Então está dizendo que é daqueles que sabem aproveitar a oportunidade que lhe é dada. Quando você vai no capítulo 9, você tem ali a história de uma pequena cidade, que vai do verso 14 ao verso 18, e o capítulo 10, você tem algumas passagens muito semelhantes a algumas passagens lá de Provérbios, onde usa também aqueles paralelismos que nós estudamos muito lá no livro de Salmos. No capítulo 11, verso 1 e 2, ele fala da lei de semeadura. No capítulo 11, 9 e 10, ele vai falar de conselhos para os jovens, um texto bastante conhecido. E no capítulo 12, ele vai estar falando a respeito da velhice e das suas dificuldades na velhice. Se você pegar o livro e você ir lá na página 12 e 13, o autor ele vai dividir em tópicos tudo aquilo que Salomão fala no seu capítulo final, poderia dizer as últimas palavras de Salomão. E lá ele faz uma narrativa da velhice até a morte, né? Quando ele vai dizer que o ouvido não ouvirá mais o som da sinfonia, os olhos já não enxergam, faltam, né, os dentes, ele usa a expressão moedores na boca, os homens fortes se encurvam e o gafanhoto passa a ser um peso. E ele está caminhando para a morte quando rodeiam os planteadores. E então o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu. E ele conclui o livro com um texto que nós já lemos lá na parte 1, que está dizendo, capítulo 12, 13 e 14, que temer a Deus e seguir os seus mandamentos é o dever de todo homem. E ele tinha uma certeza, que tudo que nós fizermos, quer seja bom, quer seja mal, o Senhor trará a lembrança. Nós prestaremos conta de todas as coisas. Termina assim as palavras de Salomão. No final dos slides, eu coloquei lá, tudo é vaidade, principalmente sem o temor de Deus. Então eu coloquei uma lista, né? Aprendizagem sem Deus, o que é? Né? Então, grandeza sem Deus é tristeza.
Prazer sem Deus é desapontamento, trabalho sem Deus é ódio pela vida. E aí eu coloquei toda uma lista para nós refletirmos a respeito da história e dos escritos de Eclesiastes. Nós vamos terminando por aqui, agradecendo aí a sua atenção, a sua dedicação. Nós voltaremos logo, com a outra lição, a lição número 5, falando a respeito dos Cantares de Salomão, para nós finalizarmos os nossos livros poéticos. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus. Até breve.